Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo chegou a nossa abençoada, o que? Terça-feira, para honra e glória do Senhor, estamos aqui. Ainda está esse tempo aí de frio, né? E aí a gente tem que se cuidar mais, porque a circulação fica mais, né? Difícil, a gente tem que fazer menos exercício, beber bastante água, se hidratar, né? Porque às vezes a gente pensa assim: ah, não, irmã, no frio a gente não tem necessidade disso, não. Tem sim. No frio a gente tem que se aquecer mais, por causa que com a friagem, né? Os batimentos cardíacos eles são mais para bombear o sangue, então nós temos que se cuidar sim, mais, né? No frio também. Em cada estação nós temos que se cuidar, imagina no frio, né? Meu nome é irmã Maria Aparecida, tô aqui nessa manhã abençoada, né? Dia 26, né, de agosto, já tá quase findando o mês aí, né? Para deixar uma palavra na nossa vida, nossos corações, né? E essa madrugada eu tava orando, pedindo discernimento para Deus. E o Senhor me deu uma palavra nessa madrugada. Irmãos, quando eu fui estudar essa palavra, eu fiquei assim, sabe? Como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Nós que nos limitamos a achar que Deus não vai aceitar certas coisas que nós achamos, que nós não sabemos o agir de Deus, que Deus que tem alguma coisa errada com a gente começa a orar e falar com Deus, e aí Deus fala com a gente na palavra. A palavra tanto serve pra gente quanto para quem ouve, né, a palavra do Senhor, que ela é perfeita e agradável à nossa vida, né? Glória a Deus, aleluia, né? Que manhã aconchegante, né? Traga para perto de ti nessa manhã, clame para perto de ti a presença do Espírito Santo, né? Na sua casa, na sua família, na sua vida, para que venha a paz, né? Mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, o Senhor se faz presente e traz a paz na vida da gente, né? Traz essa paz que excede todo entendimento, que muitas vezes as pessoas se incomodam e dizem assim: uai, mas ela não tá fazendo nada, ela não tá mexendo, ela não tá movendo, mas é o Senhor que está trabalhando, irmãos. Eu não posso passar por cima de Deus, né? O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Então eu tenho que o quê? Confiar e esperar e descansar no Senhor, né? Há um tempo preparado aqui na terra para todas as coisas que Deus deixou, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de prantear, há tempo de abraçar, né? Há tempo de morrer, né? Há tempo para todas as coisas aqui debaixo desse céu. Então nós não podemos ficar ansiosos, né? E preocupados. Não, nós temos que confiar no Senhor. Irmãos, a palavra de hoje, né? Eu ainda tô meio atacada da renite, mas o Senhor tem me sustentado, tem me capacitado. Ontem eu estava muito assim ruim, mas hoje, graças a Deus, eu estou melhorando. E vamos aqui, nós vamos falar lá em Atos 10, né? Essa palavra veio muito forte nessa madrugada aos meus ouvidos, né? Atos 10, ela vem falar sobre o centurião Cornélio, né? O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, né? Chamado italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Piedoso, né? Escute bem quem ele era. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a honra nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor?
E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envio homens a Jobé e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, né? Que ele tinha sobrenome Pedro, né? E aí? Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa sendo do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E reinando-se, o anjo lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jobe. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E quando lhos preparavam, sobreveio-lhe a um arrebatamento de sentidos, né? Veio um pensamento e um arrebatamento de sentidos, né? E viu o céu aberto, e lhe descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, e segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou? Olha que palavra forte nessa manhã, irmão. Daqui já dá pra gente ter um entendimento dessa palavra, já dá pra gente ter, né? Que quando eu falo que a gente às vezes pensa muito pequeno das coisas de Deus, Deus me respondeu na palavra, né? Porque às vezes nós achamos que estamos impuros, né? Mas aqui Deus fala que não faças tu como comum aos que Deus já purificou. Então, se Deus já purificou, por que está impuro, né? E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tomou a recolher-se no céu. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu, né? E estando Pedro duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio prepararam a porta perguntando, né? Pararam na porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram: Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali? E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Muitas vezes que Deus faz, a gente duvida, né? E olha o que aconteceu com ele, né? O Espírito Santo disse para ele que iam procurar ele, que não era para ele ter dúvida, né? Olha só que palavra forte nessa manhã, irmãos. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação,
dos judeus foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouviste as tuas palavras. Oh, glórias a Deus, aleluia. Muitas vezes Deus está mandando aí um profeta do Senhor na sua casa. Deus está falando, mas você tem dúvidas. Você acha que não é purificado de Deus, você acha que não é? Olha que palavra forte. Às vezes nós achamos, não vou falar você, nós, porque eu também entro nessa palavra, né? E o Senhor estava falando também comigo, né? E então, chamando-os para dentro, os recebeu à casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jobe. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estavam esperando, tendo já convidado seus parentes, amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio e o recebeu, prostrando-se aos teus pés, e o adorou. Seus pés, e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se o estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Olha que palavra forte, irmão. Porque aquele lá, o povo tinha já, naquela época, né? Já tinha exceção de pessoas, já tinha discriminação de achar que aquele ali, por causa não é servo de Deus, aquele ali ele era imundo, entendeu? Que ele não podia mais. Deus mostrou para ele naquela visão, né? Estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Glórias a Deus, aleluia. Pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Porquanto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum. Irmãos, quando eu pedi para o Espírito Santo me dar uma palavra, eu não gosto de expor, de falar, porque eu vou entrar num jejum, né? E disse Cornélio: há 4 dias estava em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, e esse está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandou chamar-te, bem fizeste em vir agora, pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então eles estavam dispostos a ouvir o que Deus mandou ele falar, né? Olhe bem, irmãos, que palavra forte nessa manhã, né? Por Deus é mandado, te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. Olha o que o Espírito Santo está falando conosco hoje, né? Olhe bem, reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e a obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Este é o Senhor de todos. De
todas as nações. Oh, aleluia, que palavra, irmã, essa palavra é muito forte. Glórias a Deus, aleluia, né? Palavra poderosa nessa manhã. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele, né? Deus era com Jesus, né? E nós somos testemunho de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando-o num madeiro. E esse ressuscitou, e Deus, ao terceiro dia, o fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenará. Então ele não apareceu para todo mundo, né? Quando ele ressuscitou lá, né? Deus, só quem Deus ordenou. E nós que comemos e bebemos juntamente com ele, e depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o Deus que ele é, e mandou testificar que ele é, que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Glórias a Deus, aleluia. Este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Oh, glórias a Deus, aleluia, que palavra poderosa essa manhã, irmãos. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Quem eram os gentios, irmãos? Era aqueles que eles achavam que não poderia misturar com o povo de Deus. Daquela época já existia essa discriminação, esse preconceito. Por isso que Deus não faz exceção de pessoa. Como a irmã Maria Aparecida pode dizer que aquela pessoa não é de Deus. Como eu posso dizer? Irmãos, eu não posso. Porque a palavra de Deus diz que Deus mandou que o evangelho fosse pregado a todos, né? Sem exceção, né? E aqui fala que a esse dão testemunho todos os profetas de que todos os quais nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então ele pode receber o perdão pelos pecados dele. Eu posso receber o perdão pelos meus pecados, né? E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão. Naquela época tinha circuncisão, né? Agora no Novo Testamento não tem mais. Todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentis, né? Então eles ficaram ali pensando que ia acontecer alguma coisa, né? Porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus, e respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Glórias a Deus, aleluia. Olha que palavra forte, irmãos, né? E aí eles passaram, porque Pedro perguntou, né? Pedro aqui, e respondeu Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes?
né? Alguém de lá que estava lá, que não queria que eles fossem batizados, podiam recusar a água também, né? Que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome de Jesus do Senhor, né? E então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Como o Senhor requer de nós, irmãos, essa palavra? Como o Senhor está falando conosco fortemente nessa manhã, né? Se o Senhor não faz exceção de pessoas, se o Senhor não julga pela aparência, né? O Senhor não vê como o homem vê, o que está acontecendo no mundo, né? Porque nós podemos pensar que fulano, cicrano não é de Deus, nós podemos pensar, e porque ele não vai receber a salvação, ou porque ele não vai ser perdoado dos seus pecados. Por quê? Por quê? Né? Aqui está escrito que o Senhor falou para Pedro. O Senhor falou para Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E em segunda vez lhe disse a vós: não façais tu uso comum ao que Deus purificou. Deus pode purificar? Pode. Se Deus quiser, Ele pode. O poder do Senhor não é limitado como nós pensamos. O poder do Senhor é infinito. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer o impossível acontecer. Ele pode mudar as vestes de uma pessoa, se Ele quiser. Entendeu? Antes mesmo de que ela desça as águas, como foi falado aqui, que aqueles gentis, né? Vamos ler então o resumo e o estudo aqui que eu fiz para nós entendermos muitas coisas que nós não entendemos. Por isso nós precisamos ler a Bíblia e pedir orientação para o Espírito Santo de Deus nos ensinar. Nós precisamos. Atos 10 ensina que Deus não faz exceção de pessoas, né? Assentando, né, os gentis, né, não judeus, da mesma forma que os judeus é que o evangelho de Jesus Cristo é para todas as nações, né? A passagem demonstra que a salvação vem da graça de Deus, não de rituais ou origem étnica. Perdão, eu tenho a visão hoje e eu tô aqui falando, capacitada por Deus, né? Rituais ou origem ética. E que é a obediência à direção divina, mesmo sem total compreensão, é fundamental para a expansão, né? A expansão do reino de Deus. Então, muitas vezes você não entende, né? Ah, mas como que o Senhor curou aquele ali? Mas ele não merecia? Ele era impuro, mas como? Você não entende o agir de Deus, você não sabe o que Deus está fazendo. E a expansão é fundamental para quê? Para a expansão do reino de Deus, né? E a visão e a aceitação divina, Deus quebra barreiras culturais, né? São barreiras culturais que o homem já vem aí, né, levando, e aí Deus vem para quebrar essas barreiras, né? Através da visão recebida por Pedro de um lençol cheio de animais impuros, Deus ensina que não há diferença entre as pessoas, não há diferença as pessoas, os seus olhos desfalecendo, né, as antigas leis, né, de pureza e a impureza do Antigo Testamento. Então, muita gente ainda faz confusão, né? Né? Se Deus morreu para nos dar salvação, né? Então, ele passou lá e mudou. Agora não é mais no Antigo Testamento, é no Novo Testamento agora a lei, né? E tem gente vivendo ainda a lei do Antigo Testamento, né? E nós precisamos entender a Bíblia, né? O que Deus ensina,
que não há diferença entre as pessoas aos seus olhos, né? Desfalecendo as antigas leis de pureza e impureza do Antigo Testamento, né? A salvação para todos. Eu fui buscar lá, a salvação ela é para todos, né? A visão e a subsegue conversão da casa de Cornélio, né? É um centurião romano e gentil. Confirma que Deus não se limita a um povo, mas oferece a graça da salvação a todos que o temem e creem, independentemente da sua origem judaica ou africana, ou não. Deus não se limita a isso. Está falando conosco nessa manhã, né? Obediência e ação do Espírito Santo, né? Obediência e ação do Espírito Santo. O papel da obediência, qual é? Tanto Cornélio quanto Pedro são instruídos divinamente a aquisição, são incluídos divinamente aqui, e Atos 10 demonstra a importância de seguir a direção de Deus, mesmo que a razão pareça não entender não entender o quadro completo. Eu vou ler de novo, porque eu tive uma falha ali em cima, né? O papel da obediência, tanto Cornélio quanto Pedro são instruídos divinamente aqui, e Atos 10 demonstra a importância de seguir a direção de Deus, mesmo que a razão pareça não entender o quadro completamente. Às vezes, irmãos, nós queremos levar as coisas pela razão, né? Pela razão, pela emoção, e não é, irmãos. O Senhor, ele pode fazer muitas coisas que nós não entendemos. Nós não estamos aptos para entender o agir de Deus, né? E a gente tem que obedecer. A gente tem que concordar, só isso, né? A confirmação do Espírito Santo, né? O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios na casa de Cornélio é uma clara demonstração e ratificação, né, do plano de Deus, provando que o evangelho é para todos, e que não se deve desrespeitar a Deus ao chamar de impuro o que ele purificou. Então, irmão, muitas vezes nós estamos desrespeitando ao Senhor, porque nós estamos chamando as pessoas de impuro, ou às vezes achando que não merece, então nós estamos desrespeitando a Deus. E tá falando aqui, né, na palavra, né, que eles obedeceram ao Senhor. E o Senhor deu aquela visão porque eles precisavam entender. Muitas vezes nossa mente está muito limitada, né? Deus está falando conosco, mas ela não quer entender, né? Nós precisamos ler mais a palavra de Deus, né? O evangelho para o mundo, a abertura para os gentios, em Atos 10 marca, né? O ponto crucial nas histórias da igreja primitiva, pois abre o caminho para a evangelização dos gentios, algo que mais tarde seria ampliamente levado por o apóstolo Paulo, né? Como, né? Por quê? Porque tinha que abrir isso aí, né? A igreja tem que fazer a evangelização. Não importa quem, aqueles que estão caídos lá tem que evangelizar, esses que estão aqui também tem que evangelizar, todos.
Ah, não, eles não merecem ouvir. Não, tem que fazer o que Deus quer que faz, né? A passagem estabelece a unidade da fé. Vamos colocar aqui o cabeçório lá, né? A unidade na fé. A unidade na fé. A passagem estabelece a base para uma comunidade de fé que transcende as antigas divisões e preconceitos, unido judeus e gentios sobre a graça de Cristo. Então nós temos que unir sobre a graça de Cristo. Nós não temos que fazer divisão, né? O Novo Testamento, a vida de Jesus transformou a visão sobre os gentios, que deixaram de ser apenas pagãos e passaram a ser considerado parte do novo povo de Deus pela fé em Cristo. Então já dá de entender, né? Já dá de entender aqui. E fica essa divisão, né? Fica essa excepção de pessoas. Ah, não, fulano não pode ir para lá porque lá é assim, assim, assim. Não, irmãos. Aqui está dizendo que nós estamos desrespeitando a Deus. Se nós fizermos isso, nós estamos desrespeitando a Deus. Como Deus vai ouvir a nossa petição, a nossa oração, né? Se nós estamos desrespeitando a Deus, nós temos que vigiar. Muitas vezes nós achamos que está impuro, muitas vezes nós achamos, mas aqui a palavra falou: não façais tu comum o que Deus purificou. Então, irmãos, nós podemos pecar, nós somos pecadores, está escrito na palavra de Deus, sim. Nós podemos se arrepender dos nossos pecados e pedir perdão para Deus, e Deus nos perdoar de todo o coração, todo o nosso entendimento, nós pedir e obedecer. E por que nós vamos estar impuros se Deus já purificou nós? Deus já purificou nós. Entende? Ele já tem um chamado na nossa vida, ele já tem um propósito na nossa vida. Ah, mas agora ele caiu, agora ele não merece mais, ele é impuro. Quem somos nós para falar isso? Quem somos nós? Né? E para fazer exceção de pessoas também, quem somos nós? Se Deus nos levantou quando nós estávamos caídos, quando nós estávamos no pecado do lamaçal, foi lá que Deus nos tirou? E aí? Né? Então nós temos que nos aprofundar aqui na palavra de Deus para nós entendermos. E foi essa pergunta que ontem eu dormi falando com Deus em espírito, eu orei falando com Deus, dobrei meu joelho para falar com Deus. Por quê? Porque assim como José foi perseguido e José foi muito caluniado, né? José falavam que ele fez coisas que ele não fez. Por acaso, ele se sentiu impuro, mesmo estando ali. Ele falava de Jesus para as pessoas, ou ele estava lá na cadeia com tudo quanto é tipo de gente, estava lá no palácio com a esposa de Potifar que tentou assediar ele, e ele falava mal, ao mesmo tempo ele apresentava Deus às pessoas. Ele apresentava todo o tempo Deus às pessoas, ele não fazia exceção de pessoas, mesmo ele estando naquela situação, ele não falava que o que a pessoa não era de Deus, ou ele continuava falando de Deus. Ele continuava evangelizando, irmão. Se você olhar, ele evangelizava na cadeia, ele evangelizava na casa lá do guarda lá, ele evangelizava o tempo todo Deus. Né? E aquele povo se converteram como? Porque Deus também teve um propósito na vida dele, quando ele foi lá governador, teve esse propósito para quê? Para a salvação do povo também.
né, para a salvação do povo. Ali Deus deu a visão para ele de quanto tempo o Egito ia ter peste, que ia morrer o gado, que ia ter as coisas para que ele se preparasse, né, para ajudar o povo, né? E o povo também se converteu. Ah, não, ele podia falar: não, Deus, esse povo não presta, esse povo não merece o Senhor, esse povo, ele podia, né? Mas ele não fez isso. Então é a mesma coisa, a palavra de Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã. E nós deveremos ter mais fé, unidade, nós deveremos ter união, nós deveremos buscar mais a presença do Senhor, né, para aqueles que estão chegando. Porque esses que estão chegando são gentis, como está aqui na palavra. E eles merecem como nós, né? Eles merecem como nós, né, irmãos? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa nessa manhã, né?